Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. Eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A vocês que aqui estão, sejam bem-vindos. Tem um tempo que não nos encontramos. Vocês, me parece que temos algumas pessoas que são da Bélgica, outros de Betim, também de São Paulo. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe e guarde a vocês. Podem ficar à vontade. Vocês que nos acompanham também pela TV Horizonte, pela Rádio América e pelo nosso canal no YouTube, Mãe Piedade. Caríssimos, caríssimas, ao escutar a liturgia de hoje, duas coisas eu gostaria de partilhar. A primeira, focada naquilo que é a narrativa do capítulo 19 do livro do Gênesis, versículos 15 a 29. Para isso, seria importante nós recordarmos algumas coisas importantes que já se passaram na semana passada. Houve um momento em que Abrão e Ló tiveram que se separar. E Abrão, ainda que tivesse o direito de escolher a direção para onde iria, deixa que seu sobrinho escolha. E o sobrinho, como não é bobo, escolheu o lugar que era de terras mais vicejantes, mais promissor. E por incrível que pareça, hoje, depois de tanto desenrolar da história, hoje vemos aquela fatídica ou conhecidíssima passagem onde a mulher de Ló olha para trás e se torna uma estátua de sal. Isso se torna um termo de discursos e de homilias. Não é disso que eu gostaria de passar e não é esse o ponto que eu quero apresentar. É um detalhe interessante. E como toda a sutileza da Escritura, em alguns casos passa assim. Percebam. Ló recebe uma oportunidade por ser parente de Abrão. Não fez nada de extraordinário. Ele recebe algumas recomendações muito simples. Uma recomendação a mais simples de todas. Ande depressa. Rápido. Ande depressa, pois nada posso fazer enquanto não tiveres entrado na cidade que você pediu para ser preservada, para você poder entrar. Ande depressa. E a narrativa não deixa claro se ele andou depressa, mas pensemos um pouco. Uma pessoa que está com pressa fica olhando para trás? Olhar para trás é perder tempo. Olhar para trás é deixar de fazer o que é necessário. Olhar para trás é deixar de ver o horizonte que se tem a alcançar e a distância ainda que se tenha a percorrer. Por isso que eu não gosto de olhar para trás, para muitas coisas. Quem olha para trás perde muito tempo. Quem vive de saudades é museu. Por isso, a narrativa ao apresentar aqui que Ló só tinha que andar depressa e manter o seu horizonte a ser alcançado, e sua esposa olhar para trás, é sinal de quem perde tempo. E como nós perdemos tempo para fazer aquilo que nos cabe, como perdemos tempo em fazer aquilo que foi colocado em nossas mãos e seguir algumas diretivas, como perdemos tempo, simplesmente porque não vemos as oportunidades do tempo presente. Perde-se tempo quando não se dedica-se
ao seu estudo, ainda que seja difícil. Perde-se tempo quando se vai para um outro país e tem que se reconstruir a vida, e não se pode ficar pensando no que poderia ter sido feito, tem que se fazer. Perde-se tempo quando se tem que educar os filhos e orientá-los com clareza sobre o que precisa ser vivido. Perde-se tempo na igreja quando nós ficamos pensando no passado e deixamos de fazer o que é necessário para o futuro. Perde-se tempo quando não olhamos para o tempo presente e a necessidade de falarmos do Evangelho no tempo presente com qualidade. Quando nós perdemos tempo, não valorizamos o que temos em nossas mãos. A imagem aqui também é um contraponto simples. Por que Ló perde tempo? Lembremos a imagem de Abrão. Abrão, ao escutar, deixa sua terra e vai. Ele vai. Ló não acolhe, perde o tempo, demora. Primeira coisa, então, caríssimos, caríssimas, hoje é uma oportunidade para vermos quais os passos concretos precisamos dar escutando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, para que depressa possamos participar de uma nova história que Ele conosco pode construir. Depressa. E é claro que no caminho que temos que percorrer não há nada fácil. E aí o segundo ponto da narrativa de Mateus, capítulo 8, versículos 23 a 27. Jesus está no barco, na barca com seus discípulos, o mar com ondas. Os discípulos, nesse momento, se recordam de uma coisa: Ele é o nosso Senhor. Ele é o Senhor. No entanto, que a expressão é: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Eles retornam a uma condição que nem eu, nem você e nem eles podemos perder. A condição de discípulos. A condição de quem reconhece quem realmente nos conduz. Os discípulos agora, ao dizerem: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo, no momento em que passam dificuldades, são o protótipo de cada um de nós. Sem exceção. Quando que nós realmente nos voltamos para nosso Senhor? Quando a coisa aperta. Quando a coisa aperta, nós fazemos novenas, nós oferecemos sacrifícios. Eu estou cansado de ouvir pessoas que vêm falar assim: Padre, eu fiz uma promessa que eu não consigo cumprir. Aí a vontade de virar e falar assim: então por que você fez? E as coisas que mais fundamentalmente precisaríamos nos dedicar a melhorar a nós mesmos para sermos melhores discípulos, as pessoas não se dedicam. Ninguém promete falar assim: eu vou ficar 15 dias sem falar da minha vizinha. Ninguém. Ninguém promete. Vocês estão rindo, mas é verdade. Ninguém promete assim: eu vou deixar de roubar o tanto que eu roubo como político. Eu não vou mais ficar fazendo tais coisas. Quando a coisa aperta, e aqui é um exemplo simples, nós nos lembramos que nós temos um Senhor. E eu me lembro uma vez, nas festividades de Nossa Senhora do Carmo, que eu fui convidado, eu disse sim: sabem qual o momento mais difícil da gente se lembrar que realmente somos discípulos de Jesus Cristo e que Ele é nosso Senhor? É no momento em que as coisas estão boas. Porque na hora que as coisas estão boas, nós não nos recordamos de uma coisa que eu já citei na primeira reflexão, a partir da primeira leitura. Nós não nos recordamos que não temos tempo a perder.
Quando as coisas estão boas, nós nos esbaldamos, mas nunca nos recordamos de uma coisa simples. O que eu estou fazendo agora com o meu viver? Em que eu estou dispendiando meu tempo? Em que eu estou dispendiando minha vida? E, no entanto, que ao longo dessa semana nós vamos recordar sempre: Senhor, que nos fizestes filhos da luz. Perdemos tempo em não iluminar, perdemos tempo com tantas coisas, mas por que só na hora em que, dentro da barca e da história, ou como igreja, recebemos as ondas que tentam nos derrubar, ou as dificuldades que tentamos enfrentar, por que só nessas horas nós nos lembramos que nós temos um Senhor? O Senhor nos chamou para estar com Ele, no que é bom e no que é ruim. Aqui, Mateus apresenta uma experiência da igreja. A barca é a igreja. Os discípulos somos nós. O Senhor está na barca, mas só nos voltamos para Ele quando o vento e a tempestade da história nos ameaçam? Não é justamente um contraste com a figura de Ló e de Abrão? Porque Abrão sabe quem é o seu Senhor e dá passos. Ló não. Estava na melhor parte, no melhor pedaço daquela região, e não caminhou em tempo hábil. E quando chega às portas, sua mulher dá um exemplo bem simples. Será que lá não era melhor? E olha para trás. Não é o fato de se tornar uma estátua de sal. É o tipo de postura e de caminho que desejamos fazer. Ele definitivamente está conosco. Estamos com Ele? Confiantes, de pé apresentemos nossas preces. A nossa resposta será: atendei-nos, Senhor. Atendei-nos, Senhor.